Hoje vamos conhecer uma das histórias mais bonitas e tocantes de toda a Bíblia. A história de Ruth. Uma história sobre amor, lealdade, fé e como Deus sempre tem um plano perfeito para nossas vidas. Nossa história começa em uma época muito difícil para Israel. Era o tempo dos juízes, cerca de 3.000 anos atrás. Uma terrível fome assolou a terra de Judá em Belém. Com a falta de comida, as famílias precisavam tomar decisões muito difíceis. Foi exatamente isso que aconteceu com Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles tomaram uma decisão corajosa. Deixaram sua terra natal e partiram para Moabe, um país vizinho onde havia comida. Mas nem sempre as soluções que parecem certas nos trazem paz duradoura. Em Moabe, a família tentou reconstruir a vida. Os 2 filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Malom casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. Por cerca de 10 anos eles viveram juntos como uma família. Mas então, a tragédia bateu à porta. Primeiro Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva em terra estrangeira. Como se não bastasse, seus 2 filhos também morreram, deixando 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Imaginem a dor de Noemi, que perdeu o marido e os 2 filhos. Ficou sozinha, sem recursos e sem nenhuma presença masculina para protegê-la. Em uma época onde isso significava extrema vulnerabilidade, Noemi ouviu que a fome havia passado em Judá. Deus havia visitado seu povo e dado comida novamente. Ela decidiu voltar para sua terra natal, mas enfrentava um dilema. O que fazer com suas 2 noras? Com o coração partido, Noemi disse a Ruth e a Orfa: "Voltem, minhas filhas, para a casa de suas mães. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram comigo e com meus filhos que morreram." Era uma decisão sábia e amorosa. Em Moabe, elas poderiam se casar novamente e ter uma vida melhor. Mas em Judá, seriam estrangeiras, sem família, sem proteção. Orfa, após muito choro e hesitação, beijou sua sogra e voltou para seu povo. Uma decisão compreensível e até sensata. Mas Ruth fez uma escolha que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história da humanidade. Quando Noemi insistiu para que ela também voltasse, Ruth pronunciou estas palavras que ecoam através dos séculos: "Não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti." Que declaração de amor e lealdade! Ruth escolheu abandonar sua terra, sua família, seus deuses e seu futuro seguro, tudo por amor e fidelidade à sua sogra. Ela escolheu o Deus de Israel e se tornou parte do povo escolhido. As 2 mulheres chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Toda a cidade se alvoroçou quando viram Noemi retornar. "É esta Noemi?", perguntavam. Mas Noemi, amargurada pela perda, disse: "Não me chamem Noemi, que significa agradável. Chamem-me Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, mas vazia o Senhor me fez voltar." Ela se sentia abandonada por Deus. Não sabia que ele estava preparando algo maravilhoso através da fidelidade de sua nora. Em Israel havia uma lei bonita. Os pobres e necessitados podiam recolher os grãos que caíam durante a colheita. Era chamado respiga. Ruth disse a Noemi: "Deixa-me ir ao campo respigar espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça." Ela não sabia, mas Deus estava dirigindo seus passos. E aconteceu que foi ter a parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Boaz era um homem rico, respeitado e parente de Elimeleque. Quando ele chegou ao campo e viu Ruth trabalhando, perguntou: "De quem é esta moça?" O que descobriu o impressionou profundamente. Soube de sua lealdade a Noemi, como havia deixado tudo para seguir sua sogra. Boaz disse: "Tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, bem se me contou." Boaz ficou tão tocado pela história de Ruth que imediatamente a colocou sob sua proteção. Ele disse: "Não vás respigar a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas." Mais do que isso, ele ordenou que seus trabalhadores deixassem grãos de propósito para que ela pegasse. Garantiu que ela tivesse água fresca e comida. E principalmente, prometeu que ninguém a molestaria. Ruth ficou surpresa com tanta bondade e perguntou: "Por que achei graça em teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira?" A resposta de Boaz revela seu caráter nobre. "O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar." Noemi percebeu que algo especial estava acontecendo. Boaz não era apenas bondoso, ele era parente resgatador. Segundo a lei israelita, o parente mais próximo tinha o direito e o dever de casar com a viúva
para continuar a linhagem familiar. Com a sabedoria de quem conhecia os costumes, Noemi orientou Ruth: não buscarei o descanso para ti, para que fiques bem. Ela instruiu Ruth a se lavar, se perfumar, vestir suas melhores roupas e ir aonde Boaz estava supervisionando a debulha do grão, mas deveria esperar ele terminar de comer e beber, e depois deitar-se aos seus pés. Pode parecer estranho para nós hoje, mas era um costume da época. Ruth estaria simbolicamente pedindo proteção e casamento, colocando-se sob a autoridade e cuidado de Boaz. Ruth seguiu exatamente as instruções de Noemi. À meia-noite, Boaz acordou e ficou surpreso ao encontrar uma mulher aos seus pés. Quem és tu? Perguntou ele. Eu sou Ruth, tua serva, respondeu ela. Cobre-me com tua capa, pois és meu parente resgatador. Ruth estava pedindo casamento de acordo com os costumes da época. A resposta de Boaz foi linda. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após os jovens não foste, quer pobres, quer ricos. Boaz se sentiu honrado. Ele reconheceu que Ruth poderia ter escolhido homens mais jovens, mas escolheu seguir a tradição e honrar a família de seu falecido marido. Mas havia um problema, Boaz explicou. Agora, pois, é verdade que eu sou parente resgatador, porém ainda há outro parente resgatador mais chegado do que eu. Segundo a lei, o parente mais próximo tinha prioridade. Boaz prometeu resolver isso de manhã de forma honrosa e legal. Na manhã seguinte, Boaz foi à porta da cidade, onde os negócios legais eram resolvidos. Chamou 10 anciãos como testemunhas e confrontou o parente mais próximo. Quando ofereceu a terra de Elimeleque, o homem se interessou. Mas quando Boaz explicou que junto com a terra vinha a responsabilidade de casar com Ruth para preservar a linhagem, o homem recuou. Não posso resgatar para mim, para que não danifique a minha herança. O caminho estava livre. Boaz pôde oficialmente tomar Ruth como esposa. Os anciãos e todo o povo que estava na porta testemunharam e abençoaram o casamento. Eles oraram: que o Senhor faça a mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que edificaram a casa de Israel. Deus abençoou a união de Boaz e Ruth com um filho, que chamaram Obed. As mulheres de Belém celebraram com Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um resgatador. Mas a história de Ruth vai muito além de um final feliz. Obed tornou-se pai de Jessé. E Jessé tornou-se pai de Davi, sim, o rei Davi. Isso significa que Ruth, uma estrangeira moabita, se tornou bisavó do maior rei de Israel. E mais, ela está na linhagem genealógica de Jesus Cristo. Que plano incrível de Deus! Uma mulher que mostrou fidelidade e amor foi honrada fazendo parte da linhagem do Salvador do mundo. A história de Ruth nos mostra que Deus vê cada ato de amor, cada sacrifício, cada escolha de fazer o bem mesmo quando é difícil. Ele tem um plano perfeito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Como Ruth, escolhamos ser fiéis, leais e amorosos. Como Boaz, sejamos bondosos e protetores com aqueles que precisam. Como Noemi, lembremos que mesmo na amargura, Deus pode estar preparando algo maravilhoso. Que a história de Ruth inspire você a confiar em Deus e a praticar o amor verdadeiro em sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor fiel de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.